Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre classes e ordens de um número no sistema de numeração decimal. E aí, você sabe bem o que são as classes e as ordens de um número? E você sabe usar as classes e as ordens de um número para ler um número muito grande como esse? E aí, se você não sabe, cola nesse vídeo e vem aprender aqui com a gente. Para começar, as classes de um número são agrupamentos de algarismos nesse número. E uma coisa mais simples são as ordens. Num número escrito no nosso sistema de numeração, cada algarismo que a gente vê no número representa uma ordem. Então a gente costuma dizer que o nosso último algarismo é a primeira ordem. E aí a gente segue. O penúltimo algarismo é a segunda ordem. O antepenúltimo algarismo, quer dizer, o terceiro de trás para frente, é o antepenúltimo, como a gente diz, representa a terceira ordem. E assim por diante. Então, cada vez que você tem um algarismo, ele vai representar uma ordem ali no teu número. Então, um número de 5 algarismos, como esse que a gente vê aqui, 97.142, é um número que tem 5 ordens. É um número com 5 algarismos. E o que são as classes? As classes são agrupamentos de números. Para a gente separar as classes de um número, a gente deve contar quantos algarismos esse número tem. Sempre como a gente fez com as ordens, contando do final para o início, contando a partir do último algarismo. E a cada 3 ordens, a cada 3 algarismos, a gente tem uma classe. As classes podem ter até 3 algarismos. A partir daí, a gente tem uma nova classe. Então, esse número que a gente está vendo aqui, 97.142, ele tem duas classes. A primeira classe é formada pelos algarismos 1, 4 e 2, que a gente chama de classe simples. Ficou feio aqui, mas a gente diz classe simples. E a segunda classe, que é essa representada pelo 9 e o 7, essa classe só tem 2 algarismos, mas aí lembra, a classe pode ter no máximo 3 algarismos, ela pode ter 1, 2 ou 3. Essa classe 9 e 7 a gente chama de classe dos milhares, tá bom? Então, esse númerozinho que a gente vê aqui, ele tem duas classes, uma classe simples e uma classe dos milhares. É por isso que quando a gente vai ler esse número, a gente diz 97.000, porque esse 97 está na classe dos milhares. Então, nós dizemos 97.000 e depois 142, ou 142 unidades simples. Mas aí a gente despreza esse unidades simples e chama somente 142. Por isso que nós lemos 97.142. Aí você já entendeu, né? Que as ordens de um número basicamente são seus algarismos. Então, quantas ordens tem um número? Depende da quantidade de algarismos. E a quantidade de classes, aí você separa de 3 em 3 e você tem a quantidade de classes desse número. Vejam esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, você observa que nós temos 3 algarismos, mais 3 e mais 1. Então, esse é um número que tem 10 ordens, tá certo? Então, se eu te pergunto qual é o algarismo que está na quinta ordem, o algarismo que está na quinta ordem é esse 7, tá bom? Por quê? Porque as ordens a gente conta do final para o início, tá bom? Então, a gente conta a partir do final. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. O algarismo que está na quinta ordem é esse 7. Quanto é que vale esse 7? Esse 7 é uma dezena, não é assim? Porque nossos números são sempre separados assim: unidade, dezena, centena. Isso em todas as classes: unidade, dezena, centena, sempre do final para o início, tá bom? Lembra sempre dessa combinaçãozinha aqui: unidade, dezena, centena. Bom, esse 7 é uma dezena, então esse 7 vale 70. 70 o quê?
Aí vai depender de que classe esse 7 está. Esse 7 está na classe dos milhares. Lembra que a gente viu antes que essa segunda classe aqui é a classe dos milhares? Então, esse 7 corresponde a 70 mil. Se eu te pergunto, qual é o número que está na oitava ordem? Pensa aí, o número que está na oitava ordem e qual é o valor relativo desse número na oitava ordem? Bom, se você já pensou, o número que está na oitava ordem é esse 8, não é assim? Então, esse 8, de novo, é uma dezena, vale 80, né? Só que aqui 80 é o quê? Que classe é essa? Então, vamos lá. As classes desse número aqui, que é um número um pouquinho maior, serão dadas da seguinte forma. A primeira classe nós já vimos, é chamada de classe simples. A segunda classe a gente também já viu no número anterior. É chamada de classe dos milhares. E essa terceira classe onde está o 8, que classe é essa? Essa classe onde está o 8 é a classe dos milhões. Então, esse 8 que a gente está vendo aqui, que é uma dezena, na oitava ordem, ele vale 80. 80 o quê? 80 milhões. Por isso que quando nós lemos esse número, a gente vai dizer 584 milhões, que é essa ordem. Tá certo? Que é a representação dessa classe. E esse 3? Esse 3 aqui sozinho representa uma classe, que é a classe dos bilhões. Então, como que eu faria a leitura desse número? Esse número é 3 bilhões, 584 milhões, 976 mil, né? Porque a gente não lê milhares, lê mil, e 142, certo? 142 unidades simples, então essa é a representação desse número que a gente está vendo aqui. 3 bilhões, 584 milhões, 976 mil, 142. E aí? Você já consegue ler aquele número gigante que a gente colocou lá no início? Será que se a gente pegasse um número maior a gente já saberia ler? Bom, vamos dar uma passada ainda nesse aqui para a gente poder chegar naquele exemplo que estava lá na nossa primeira tela. Observa aqui, ó. Essa é a classe das unidades simples. Depois eu tenho a classe dos milhares, a gente já viu. E aí você segue. Aqui eu tenho a classe dos milhões, nós também já vimos essa classe. Depois dessa classe dos milhões, nós vimos que temos uma outra classe. Você lembra o nome? A gente acabou de ver. É a classe dos bilhões. E depois da classe dos bilhões, qual é a classe que a gente tem? A gente tem a classe dos trilhões. Tá bom? Então aqui eu tenho a classe dos trilhões. E aí você vai perguntar, e tem mais que trilhões? Tem, a gente tem mais que trilhões, tá? A próxima classe dessa sequência é chamada de quatrilhões. Depois a gente tem quintilhões, sextilhões, setilhões, oitilhões e assim por diante, tá? Decilhões e... Bom, chega uma hora que fica difícil de pronunciar essas palavras, mas elas existem. Então, que número é esse gigante que a gente tem aqui? Veja como é fácil, ó. 3, né? Esse 3 é sozinho aqui, ele é uma unidade. Então, 3 trilhões. Depois, aqui eu tenho 1. Esse 1, né? Porque 001 só vale 1. Então, é 1 bilhão no singular, né? Porque já que é 1 bilhão. Depois eu tenho 2. Olha aí, 2 milhões. 314 mil e 207. Vamos de novo. 3 trilhões, 1 bilhão, 2 milhões, 314 mil, 207. Veja que número gigante, né? Então é assim que a gente faz a leitura de um número desse tamanho. Vamos dar uma olhada naquele exemplo? Deixei ele aqui para a gente poder fazer um acompanhamento dele mais separado. Olha como seria esse número. 1 quintilhão,
234 quatrilhões, 567 trilhões, 890 bilhões, 987 milhões, 654.321. Então, esse seria aquele número que a gente tinha lá no início, né? Seria essa a leitura dele. E aí é importante que a gente lembre, sempre que a gente vai fazer a leitura de um número, separar as classes, né, de 3 em 3 algarismos, de 3 em 3 ordens, como nós vimos lá no início. E a partir da separação dessas ordens, fica fácil de a gente entender como é que são as classes, lembrando aí como é que elas são formadas, tá? Unidades simples, depois milhares, depois milhões, depois bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões, setilhões e assim por diante, tá bom? Geralmente, quando a gente tem que ler um número muito, muito grande, ele é da casa de trilhões para baixo. Geralmente a gente não tem números na casa dos quatrilhões e tal para ler. Raramente a gente tem na casa dos trilhões. Às vezes, bilhões. E na maior parte das vezes, milhões e milhares. Tá certo? Então, na maior parte das vezes a gente tem números para ler com no máximo 8 algarismos, 6 algarismos e assim por diante. Para a gente finalizar, vamos dar uma olhada nesses dois exemplos que eu deixei aqui. Vamos escrever esse número. Como é que eu escrevo? 3 bilhões 5.008, tá bom? Então, pensa lá, 3 bilhões 5.008. Então, primeira coisa, a gente tem 8 aqui, ó. Como é que eu vou escrever 8? Veja que 8 é a unidade simples. Então, esse 8 vai representar uma classe. Como ele representa uma classe, ele tem 3 algarismos. 8. 5.000. 5.000 também vai representar uma classe, a classe dos milhares. Então, para eu representar essa classe, eu vou ter que lembrar como é que eu vou escrever isso daqui. 5.000. Na verdade, esse 5 é a unidade, né? Então, 5.008. Então, eu vou precisar de 3 algarismos aqui, ó, para representar os milhares. Então, eu tenho 5.000. Depois dos milhares, você lembra que tem os milhões. Mas eu não tenho milhões nesse número. Então, eu vou precisar que os milhões sejam zerados. E aí, depois da casa dos milhões, né, que a gente viu aqui que não existe, a gente tem a casa dos bilhões. E esses bilhões são o quê? São 3, tá bom? E aqui a gente só precisa de um algarismo, eu não vou precisar de 3 algarismos como eu tinha aqui. Então, vejam só, 3 bilhões, 5.008, tá bom? Então, esse é o número que a gente tem representado aqui, 3 bilhões, 5.008. Vamos dar uma olhada nesse outro exemplo. Ó, 5 trilhões, 17 milhões e 13. Bom, 13 é uma dezena, né? Então, a gente vai representar esse 13 e a gente sabe que 13 é o quê? É um 3. Mas, como esse 13 é a última parte do meu número, ele não pode ficar só o 1 e o 3, né? Porque cada classe é formada por 3 algarismos. Então, aqui eu tenho 13. Depois dessa classe, que é a classe do 13, que é a classe simples, qual é a classe que eu tenho? Eu tenho a classe dos milhares. Ora, mas aqui não diz nada de 1.000, né? Então, se não diz nada de 1.000, quer dizer que a classe dos milhares é vazia. Então, uma classe vazia vai ter 3 zeros. Depois da classe dos milhares, que foi vazia, eu tenho a classe dos milhões. O que é que eu tenho na classe dos milhões? Olha para cá, 17 milhões. 17, de novo, é uma dezena. 17 eu sei, é um 1 e um 7. Mas como o 17 não vai poder ficar aqui sozinho, então eu vou precisar escrever um zero antes. 17 milhões. Bom, finalizei então a classe dos milhões. O que é que vem antes dessa classe dos milhões? Vem os bilhões. Mas esse número, de novo, não tem, né? A classe aqui não tem os bilhões. O que é que eu vou precisar escrever? Eu vou precisar escrever uma classe vazia. A classe dos bilhões vai ser uma classe vazia. E aí eu tenho trilhões. Que número é esse? 5. 5 é uma unidade. Então, eu vou só escrever aqui
5, olha só, 5 trilhões, 17 milhões e 13, tá bom? Então esse númerozinho aí, sistema de numeração decimal, classes e ordens, tá certo, gente? Era esse o vídeo que eu queria trazer aí para vocês. Um conteúdo relativamente fácil, tá? Um conteúdo que a gente aprende na escola ali muito cedo, que muitas vezes, algum tempo depois a gente não domina, mas como eu disse, um conteúdo bem tranquilo, simples. Espero que vocês tenham conseguido compreender, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve aí no canal para dar aquela força e a gente se vê um pouco mais adiante para falar mais de problemas assim, para falar mais de situações desse tipo, para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.